Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 13 de junho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 5, e o versículo 17, que nos diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, irmãos, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, é algo que deve ser conservado, tratado, trabalhado diuturnamente na nossa vida. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa afirmação, irmãos, revela a profundidade da obra redentora realizada por Cristo Jesus. Não se trata apenas, irmãos, de mudança de comportamento, mas de uma nova condição espiritual. Em Cristo Jesus, meus amados, glória a Deus, o pecador é recriado, recebe uma nova identidade e passa a viver sobre uma nova realidade marcada pela reconciliação com Deus e pela ação divina contínua do Espírito Santo. A história de Jacó, irmãos, ilustra claramente essa realidade, essa verdade espiritual. Conhecida pela astúcia e engano, Jacó carregava uma identidade marcada por estratégias humanas e conflitos. No entanto, o encontro com Deus mudou, contudo, o curso da sua história, irmãos. Glória a Jesus. Ao ser confrontado e transformado pelo Senhor, Deus, Jacó não apenas teve o nome alterado, como também a identidade de resignidade. Glória a Jesus. Ou seja, ele passou a ter um novo recomeço, ser valorizado. O enganador deu lugar, irmãos, a um homem de honra, evidenciando que quando Deus age, irmãos, o passado deixa de definir e o futuro, né, de quem se rende à vontade de Deus. A aplicação, irmãos, dessa verdade para a vida do crente nos dias que estamos vivendo é direta, é desafiadora, irmãos, constantemente. Ser nova criatura em Cristo Jesus, irmãos, implica dizer que nós fomos alcançados pela palavra, transformados pelo poder do Espírito Santo, aceitamos Jesus Cristo pela fé. E Paulo, ele traz dois textos, existem mais textos, mas eu quero citar pelo menos dois, lá na carta de Paulo aos Gálatas e também aos Efésios, em Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 15, Paulo estava dizendo aos Gálatas daquela época: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, irmãos, tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo também escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, romper com padrões antigos e mentalidades distorcidas e práticas que não glorificam a Deus, isso é natureza da velha criatura, mas nós somos já nova criatura em Cristo Jesus. Muitos professam a sua fé, mas ainda vivem presos, marcados ao velho homem. Por que não dizer, irmãos, que muitas das vezes, se nós dermos lugar à carne, ela vai prevalecer. Mas para que a carne fique ali sendo controlada, é necessário que nós possamos buscar mais ao Senhor, na oração, meditando na palavra, jejuando, e sendo assim nós iremos mortificar a nossa carne e o Espírito de Deus irá prevalecer na nossa vida. A obra de Cristo, irmãos, sempre nos chama a viver de forma coerente, como uma nova identidade recebida, permitindo que o Espírito Santo conduza escolhas, relações e relacionamentos
relevando uma vida verdadeiramente transformadora em Cristo Jesus. Essa palavra constantemente, irmão, nos convida à esperança, à responsabilidade espiritual em Cristo Jesus. Ninguém está condenado a repetir erros do passado. Assim como Jacó, somos alcançados pela graça e transformados. E essa transformação, irmãos, nos restaura. O Senhor claramente nos chama pelo nome, dando-nos uma nova identidade e conduzindo-nos a uma vida que glorifica o nome de Jesus. Que vivamos, irmãos, como uma nova criatura, não apenas por confissão, mas por testemunho constante, refletindo a beleza da redenção em cada área da nossa vida e da nossa caminhada. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.